Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos discutir a situação geopolítica no mundo e vamos falar aqui sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos discutir as últimas atualizações e vamos ver os avanços no mapa nas últimas 24 horas. Tivemos atualizações bastante interessantes e por isso vamos começar. Vamos começar aqui pela capital da Ucrânia, pela cidade de Kiev. E durante a noite de hoje, mais uma vez, tanto a Rússia lançou um ataque de drones contra a Ucrânia, como a Ucrânia lançou um ataque de drones contra a Rússia. No caso da Rússia, as forças de defesa antiaérea ucranianas dizem que as forças russas lançaram cerca de 42 drones durante a noite de hoje e os ucranianos referem que conseguiram abater cerca de 26 destes 42 drones do tipo Geran ou Shahed. Além disso, tivemos uma declaração por parte do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, que referiu que está pronto para negociar com a Rússia para terminar este conflito. E vamos relembrar que da última vez que houve uma negociação entre a Rússia e a Ucrânia, que aconteceu em Istambul, na Turquia, a Ucrânia lançou uma forte surpresa contra a Rússia e da outra vez foram atacados aviões bombardeiros que poderiam transportar armas nucleares. E muito provavelmente desta vez a Ucrânia também vai fazer qualquer coisa aqui contra a Rússia, contra o território da Rússia. Porque já sabemos que é assim que a Ucrânia opera. Antes de uma negociação importante, eles querem ter cartas em cima da mesa, eles querem dar motivos à Rússia para terminar com este conflito e portanto eles têm de ter alguma coisa para mostrar à Rússia. Da última vez que isto aconteceu, a Ucrânia destruiu vários bombardeiros nucleares da Rússia e desta vez o que é que vai acontecer? Nós temos visto que nos últimos dias a Ucrânia tem lançado aqui fortes ataques de drones contra a Rússia, cerca de 100 ou 200 drones por dia sobrevoavam o território aqui da Rússia em direção a Moscovo e hoje não foi uma exceção. Hoje as forças de defesa antiaérea da Rússia referem que conseguiram identificar e destruir 35 drones ucranianos. E vamos relembrar do corredor que eu tenho vindo a falar nos últimos dias, que a Ucrânia está a criar aqui nesta direção, de forma a desgastar as defesas antiaéreas da Rússia e com isso depois poder atacar o território de Moscovo com mísseis de médio e longo alcance que poderão ser fornecidos pelos países aqui da União Europeia e da NATO, mas também pelos próprios Estados Unidos da América. E vamos relembrar que estes países já fizeram várias declarações durante os últimos dias e semanas sobre o fornecimento de armas deste tipo de mísseis de cruzeiros aqui para o regime de Kiev. E portanto, muito provavelmente poderemos esperar aqui alguma coisa pela parte da Ucrânia, ou um ataque com mísseis, ou outro ataque aqui contra Moscovo, porque é o que acontece normalmente antes de umas negociações importantes entre os dois países. Outra questão bastante interessante, bastante importante, que vem aqui da parte mais relacionada com a natureza, que é o facto de que os ucranianos agora estão a ter outro problema. E não é um problema no campo militar, mas é um problema no campo agrícola, da agricultura. Já tivemos vários vídeos publicados pela população, por algumas pessoas aqui da Ucrânia, que mostram enxames aqui, ondas gigantescas de gafanhotos e de insetos que destroem campos e destroem todas as plantações que vêm à sua volta. Temos aqui este vídeo publicado por um cidadão aqui da cidade de Zaporizhia, na Ucrânia, e vemos aqui uma nuvem gigantesca de gafanhotos a voarem. E recebemos outro vídeo, desta vez por parte aqui da cidade de Dnipro, com outro enxame destes gafanhotos e destes insetos. Podemos ver aqui as pessoas que gravaram estes vídeos, são cidadãos da Ucrânia. E vamos relembrar que isto tudo aconteceu há cerca de 3 ou 4 dias atrás, aqui dia 18 de julho, de onde tivemos as primeiras imagens e os primeiros vídeos aqui por parte da população da Ucrânia a mostrarem aqui algo surreal, algo inédito, algo bastante novo, que são imensos gafanhotos, são milhões de gafanhotos a sobrevoar aqui os campos e a comer tudo o que se encontra neles. Temos aqui vários vídeos publicados pelos ucranianos. Portanto, é uma situação bastante anormal para esta altura da Ucrânia e o que nós
podemos ver é que este enxame de gafanhotos está-se a deslocar para o norte e mais para o oeste. O trajeto atual que agora os gafanhotos estão a fazer é este aqui. Portanto, o que acontece é que nós podemos ver que toda esta área já foi contaminada com estes gafanhotos de alguma forma. Não sei ainda do que é que se pode tratar, de qual é o grande motivo deste enxame gigante de gafanhotos que agora está-se a deslocar em direção ao interior da Ucrânia e poderá depois entrar aqui no território dos países europeus, e isto pode causar um grande problema na agricultura destes países e na própria Ucrânia também. Eu não sou um especialista em agricultura, mas se alguém souber de alguma informação acerca disto e se acha que isto é normal para esta altura do ano, por favor que o diga, que o escreva aqui nos comentários. Mas agora vamos passar à situação aqui no terreno, no mapa, e vamos discutir os avanços, tanto por parte da Ucrânia como por parte da Rússia, que nós tivemos nas últimas 24 horas. E aqui na cidade de Kindrativka, os ucranianos continuam o seu contra-ataque e pelos vídeos que nós recebemos de fortes ataques russos contra as posições ucranianas, que foram geolocalizadas aqui nestas posições do mapa, que com ataques com bombas voadoras e de acordo com fontes já pró-russas, eles referem que a Ucrânia controla totalmente a parte norte desta aldeia, enquanto os russos ainda controlam a parte sul. Portanto, vemos que pouco a pouco a Ucrânia está a tentar infiltrar-se aqui nesta aldeia e continua aqui devagarinho, mas continua a avançar. Por outro lado, a Rússia avançou aqui mais na direção leste, desta direção de Sumy, e conseguiu conquistar aqui a aldeia de Varachnia. Tivemos um vídeo publicado pelas forças russas que mostram como eles estavam a erguer as suas bandeiras aqui numa casa desta aldeia. E esta posição foi geolocalizada no mapa, portanto agora não temos dúvidas nenhumas de que os russos conseguiram avançar e conseguiram conquistar esta aldeia. Vamos avançar. Aqui da direção de Vovchansk, na direção de Kharkiv, não tivemos nada de especial nas últimas 24 horas, por isso vamos continuar. Aqui na direção de Kupiansk também não tivemos nada de especial, portanto vamos continuar. E mais a sul desta cidade tivemos novos avanços dos russos, tivemos aqui uns ajustes no mapa em favor dos russos que conseguiram aqui avançar na direção oeste. Nestas áreas tivemos vídeos publicados pelos próprios ucranianos que mostram como eles estavam aqui a atacar as posições russas nesta direção, com granadas, com drones, kamikaze, e portanto não temos dúvidas nenhumas de que os russos conseguiram aqui avançar e estão cada vez mais perto aqui do rio que liga aqui as aldeias e as cidades de Novosilivka e Shandrikholova. Portanto, pouco a pouco a Rússia quer tomar o controlo da porção a leste deste rio e para depois conseguir avançar na direção sul para semi-encercar aqui a cidade de Liman, tanto por norte como pelo leste. Trata-se de uma operação bastante interessante por parte da Rússia, que continua a atacar as posições ucranianas nesta direção. Tal como a Ucrânia, a Rússia continua a atacar aqui vários veículos e várias posições dos ucranianos nesta direção. E, portanto, vamos continuar. Aqui na cidade de Torsky tivemos mais avanços russos, desta vez, mais uma vez. Tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos de um ataque às posições russas, portanto os russos conseguiram romper aqui as defesas desta cidade de Zarishny e de Torsky e conseguiram infiltrar-se aqui em algumas casas. Tivemos aqui vídeos publicados pela própria Ucrânia que mostra como eles estavam, mostra como os russos estavam a avançar nesta direção. Vemos aqui os soldados russos a avançar nesta direção, portanto não temos dúvidas nenhumas de que os russos conseguiram ocupar esta área a vermelho que nós pintamos aqui no mapa. Vamos avançar e aqui a cidade de Siversk foi altamente bombardeada durante as últimas 24 horas pelos russos. Tivemos muitos ataques registados nesta zona. Aqui foi um ataque a uma torre de comunicação que era utilizada pelos militares ucranianos e que foi atacada e danificada. Mas também tivemos outros ataques publicados, ataques de artilharia e ataques com bombas. O vídeo não está a funcionar, mas temos mais. E portanto, ambas as partes continuam-se a atacar
nesta direção. Vemos aqui ataques russos, mas vamos continuar. Aqui na direção de Konstantinovka tivemos algumas atualizações, alguns ajustes no mapa. Aqui ajustámos o mapa em favor dos russos aqui ao longo da aldeia de Serebrynovka, com base nos vídeos publicados pelos ucranianos que mostram como eles estavam a atacar as posições russas nesta direção. E estes vídeos foram geolocalizados exatamente aqui, portanto não temos dúvidas nenhumas de que os russos controlam esta rede de fortificações e de trincheiras que se situa aqui. Portanto, nos próximos dias poderemos ver um avanço dos russos em direção à cidade de Serebrynovka e depois um fecho aqui deste caldeirão que se formou nesta zona. De resto, tivemos ataques da Rússia contra as posições ucranianas nesta direção. Também tivemos aqui, mais na direção a oeste de Konstantinovka, um avanço russo, desta vez em direção aqui à aldeia de Poltavka. Tivemos vídeos publicados mais uma vez pelos ucranianos que mostram como eles estavam a atacar as posições russas nesta direção, portanto não temos dúvidas de que os russos conseguiram avançar e pouco a pouco vamos expandindo aqui na direção norte de forma a se encercar aqui a aldeia, a cidade de Konstantinovka. E agora vamos à direção mais importante desta grande ofensiva russa de verão, de onde tivemos uma atualização muito importante. Esta atualização vem aqui do centro, quase do centro da cidade de Pokrovsk, mas até lá vamos discutir aqui uns avanços russos na direção norte, aqui na aldeia de Novotoretsky, que foram aqui confirmados pelo próprio Ministério de Defesa da Rússia. Tivemos também ajustes de mapas, tanto de fontes pró-ucranianas e neutras e fontes pró-russas, que mostram que a Rússia continua a expandir aqui a sua zona de operação na parte norte. E como eu já disse há alguns vídeos atrás, aqui é o local onde estão a ocorrer as batalhas mais intensas e mais sangrentas de toda a linha da frente. É exatamente nesta zona aqui, e vou relembrar que ninguém sabe exatamente qual é a configuração do terreno, qual é a configuração do mapa. Neste exato momento existem aqui lutas bastante ferozes e sangrentas e nenhuma das partes quer revelar as suas posições. Os russos não querem revelar as suas posições para manterem o aspecto surpresa neste ataque e não revelarem as suas posições aos ucranianos, e por outro lado os ucranianos não querem revelar as suas posições para não desorganizar a sua defesa nesta direção. E agora vamos à atualização mais importante e mais interessante das últimas 24 horas, que vem aqui da cidade de Pokrovsk. Nós sabemos, e pelos vídeos que temos vindo a receber, as posições dos russos que controlam de uma forma bastante boa o terreno, que acabam aqui na aldeia de Zvirove. Portanto, o que situa aqui mais para o norte é considerado como uma zona de controle ucraniano. E durante o dia de ontem nós recebemos a primeira atualização de que vários grupos de sabotagem e de reconhecimento da Rússia já estavam a operar aqui neste território. Portanto, a informação que nós recebemos ontem é que já havia grupos de reconhecimento e grupos de sabotagem russos a operar nesta área aqui. O que significa que a Ucrânia não tem um controlo forte nesta direção. E durante o dia de hoje recebemos um vídeo muito importante publicado pelas forças ucranianas. Vamos ver este vídeo, e neste vídeo nós podemos ver como um veículo ucraniano se estava a deslocar nesta estrada e depois foi aqui atacado pelas forças russas. Foi atacado, virou à esquerda e parou aqui ao pé de um posto de gasolina. Não vamos ver o vídeo até ao fim por causa das cenas de sangue presentes, mas de acordo com o autor deste vídeo e de acordo com este vídeo, mais uma vez não podemos ver este vídeo até ao fim por causa das regras do YouTube, mas o soldado que estava a gravar o vídeo ficou ferido e o soldado que se encontrava na parte traseira do carro, nos assentos de trás, foi morto pelos russos. Portanto, neste vídeo é possível nós vermos como os ucranianos estavam a avançar aqui para sul, nesta cidade de Pokrovsk, e exatamente neste ponto foram atacados pelas forças russas e ao fim desta estrada viraram à esquerda e pararam ao pé deste posto de gasolina. E muito provavelmente eles foram atacados por forças russas que neste momento encontravam-se na direção à direita, porque o alvo principal do veículo foi o seu condutor, mas o condutor não foi atingido neste ataque.
E se nós calcularmos a distância deste ponto até às posições russas mais próximas e já confirmadas, aqui por vídeos e pelas informações que nós possuímos, vemos que se trata de uma distância de 3,5 km, são quase 4 km, portanto é uma informação bastante interessante como as forças russas conseguem operar, forças de sabotagem e forças de reconhecimento conseguem operar aqui na profundidade, na retaguarda das defesas ucranianas. O que significa que esta posição toda, esta área toda que se encontra aqui não é fortemente controlada pela Ucrânia. Isto é um vídeo bastante interessante, portanto, o que acontece é que a Rússia conseguiu aqui avançar e conseguiu já tomar aqui controle com forças de sabotagem por toda esta parte. Portanto, as forças ucranianas encontram-se em grande perigo nesta direção e muito provavelmente a Rússia vai expandir o seu controle aqui em direção à cidade de Pokrovsk, mas também mais para norte, para depois semi-encercar aqui esta cidade grande e esta direção toda. E são estas as principais atualizações que eu vos trago para hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso gosto, apoiem o canal com uma inscrição se gostaram do vídeo, deixem o vosso comentário e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!